Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui nesse domingo, dia 12 de abril, e numa série especial. A série especial é sempre que nós saímos daquela sequência de estudos, né, do livro que estamos na semana, para que possamos estar num novo texto, um livro, né, fora da sequência que nós estamos, que é 2 Samuel. E hoje nós vamos para o livro de Esther. Sim, inspirada. Ontem participei ali do Débora Day, que é o Ministério Desperta Débora. Se você não conhece, procure conhecer através das redes sociais, que são mulheres de oração. Mães que oram pelo menos 15 minutos do seu dia pelos filhos biológicos e também espirituais. E ontem foi um lindo mover de Deus, e o tema foi Mulheres Posicionadas. Então hoje eu queria, nesse café espiritual, que não é só para mulheres, são para todos, não é? Deus sempre ministrando ao nosso coração, 10 minutinhos do nosso dia, de palavra, de oração, no nosso devocional. E esse devocional de hoje, então, o tema é Mulheres Posicionadas em Oração, quando o céu responde. Eu estava pedindo a Deus algo que fosse não uma complementação, né, mas que fosse uma sequência daquilo que vivemos ontem ali, né, e que pudesse ministrar ao coração daqueles que sempre nos acompanham por aqui. E creio que Deus falará aos nossos corações, assim como falou ao meu. Então, vamos juntos? E aqui, pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church, para aqueles que não conhecem. Então, nosso texto base está em Esther 4, 15 e 16. Vai, ajunta todos os judeus, jejuai por mim, e assim irei ter com o rei. Queridos, nós vivemos dias em que Deus está levantando mulheres que não apenas falam, mas se posicionam espiritualmente. E aí, se nós formos lembrar da história de Esther, Esther não era apenas uma rainha, ela se tornou uma intercessora estratégica num tempo determinado, num tempo certo. Então, o devocional de hoje quer ministrar ao nosso coração que não é a posição que vai mudar a nossa vida, mas o posicionamento que nós, homens, mulheres, temos diante de Deus. Quando nós nos posicionamos em oração, eu creio, queridos, o céu responde, ambientes são transformados e destinos, eles são realinhados com Deus. O livro de Esther, ele se passa durante o exílio do povo judeu do Império Persa. Então, o rei Assuero, que também é chamado de rei Xerxes, ele governava sobre várias províncias, em torno de 120 e poucas províncias. E Amã era um homem muito influente. E Amã, ele planejava o extermínio do povo judeu. Mas Deus sempre usa pessoas. E Mardoqueu, que era primo de Esther, descobre esse plano e chama Esther a um posicionamento. Esther, ela é então levantada rainha e ela enfrenta um grande risco, porque entrar na presença do rei sem ser chamada era algo que poderia resultar em morte. Então isso poderia custar a vida de Esther. Mas há uma frase que marca esse livro de Esther. É quando Esther, no capítulo 4, versículo 14, diz: quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a esse reino. Então, nasce uma revelação poderosa. Esther, ela entendeu que a sua posição tinha um propósito espiritual, que ia além do entendimento dela. Então, antes de agir, Esther fez algo profundamente, uma virada de chave, né, na vida daquele que crê na palavra, que vive a palavra. Ela conclama, amados,
um jejum coletivo. Antes dela tomar a posição, ela conclama um jejum. E isso nos revela algo muito poderoso, uma dependência total de Deus, porque ela não confiou em sua beleza, ela foi escolhida, levantada a rainha porque era muito bela, mas ela não confiou na sua beleza. Beleza passa, queridos, beleza é efêmera, mas ela também não confiou na sua influência, ela não confiou no seu cargo, na sua posição. Eu sou rainha, eu tenho posição, eu tenho poder. Nada disso. Ela entendeu que ela dependia de Deus. Então, antes de ir ao rei dessa terra, oh, aleluia, ela buscou o rei de todo o universo, o rei dos céus, queridos. Então, ela foi corajosa, ela foi ousada. Ela disse: se perecer, pereci. Ela estava disposta a se entregar pela causa do Senhor. Ela estava disposta a morrer, se fosse necessário, pela causa do Senhor. Então, queridos, mesmo sem mencionar explicitamente o nome de Deus nesse livro de Esther, nós vemos claramente a mão do Senhor, nós vemos, o mover de Deus, porque entendemos que o rei para Esther, estendendo, o rei naquele momento que ele estende o cetro de ouro para Esther, que ele permite a sua presença ali, nós entendemos que aquela sentença de morte se torna em livramento e que aquele decreto de morte ele foi revertido. Então, Esther, no capítulo 9, verso 1, vai declarar justamente isso para nós, e nós entendemos que é quando Deus entra na história, porque aquilo que era contrário foi o que sucedeu. Então nós entendemos que decretos são quebrados, destinos são restaurados, e o impossível de Deus ocorre na vida daquele que crê, que busca, que se posiciona. Então, queridos, o que nós entendemos? O que eu gostaria que você fosse nessa manhã conduzido na presença de Jesus? Porque Esther aponta profeticamente para Jesus. Ela se coloca entre a morte e o povo, ela arrisca a sua própria vida. E Jesus fez isso de uma forma plena, perfeita e eterna. Hebreus 12, 2 vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo vai declarar em 1 Timóteo 2,5: um só mediador entre Deus e os homens. Esther intercedeu por uma nação, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé, intercedeu por toda a humanidade. Então, queridos, o nosso posicionamento hoje só é possível porque Jesus Cristo nos deu acesso ao Pai. Entremos com ousadia na sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Jeremias 33:3, tão citado, diz: clama a mim e responder-te-ei. Tiago 5,16 vai dizer: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cristo, queridos, intercede por nós. E é Deus, o nosso Pai, que vem em secreto, que nos recompensará. Então, quando nós nos posicionamos diante de Deus, a nossa vida é transformada. A nossa oração pode alcançar a nossa casa. O nosso jejum pode romper ciclos espirituais. Maldições são quebradas. O seu posicionamento pode restaurar, pode transformar vidas em Jesus, porque não somos nós que transformamos, mas é a nossa vida como instrumento de Deus para que Jesus ele possa operar em vidas e transformá-las. Então, queridos, o céu responde quando há consagração, posicionamento, coragem.
Não negocie sua fé, não se renda às coisas desse mundo, não se acostume com o mundo, não transforme sua mente. O manual que nós temos é a Bíblia Sagrada. Não se cale diante dos propósitos que Deus coloca na sua vida e, principalmente, não fuja do chamado que Deus tem sobre a tua vida. Decida hoje se posicionar com Deus, porque talvez você esteja vivendo um tempo de pressão, um tempo de decisões difíceis, talvez você esteja sentindo medo, mas Deus te trouxe até aqui para este tempo determinado. Aleluia! Creia nisso nessa manhã e declare hoje. Não espere amanhã, não espere outro motivo. Não, o seu motivo é Deus, o seu motivo é Jesus, é a palavra avivando o teu coração, o Espírito Santo te trazendo ao posicionamento. Então declare hoje: eu me posiciono em oração e creio que o céu responderá. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, dobre os seus joelhos em oração, clame ao Senhor dos céus e da terra e de todo o universo. O Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio assim. E você? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, que alegria, Senhor. Aqueles que ontem viveram um momento tão especial ali, Senhor, e nós queremos, Senhor, transmitir, Pai, esse posicionamento, Pai, essa responsabilidade de fidelidade ao Senhor, de compromisso com o Teu reino, com a Tua palavra. Queremos ser gratos, Senhor, a Ti, Deus, e hoje queremos nos colocar diante de Ti com corações rendidos, assim como Esther se posicionou, que nós também possamos decidir nos posicionar em oração, em jejum, na fé em Cristo Jesus. Levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Teu Espírito, fortalecidos, comprometidos com o Teu reino e sensíveis à Tua voz. Que não sejamos movidos, Senhor, pelo medo, mas pela fé, a ousadia em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Move, Senhor, move, Pai amado, os céus ao nosso favor, que decretos hoje, nesse dia, sejam quebrados, maldições quebradas em nome de Jesus, que vidas sejam alcançadas e famílias sejam restauradas. Ensina-nos, Senhor, a buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que a resposta vem de Ti e que em tudo, Senhor, o nome de Jesus Cristo seja glorificado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? São 8h já. Estou me arrumando correndo. Daqui a pouquinho estaremos ali na Kingdom Church em Niterói. À noite, na Kingdom Church em Maricá tem EBD. Então, se você é de Maricá, pode estar aqui conosco, EBD com a diaconisa Maiara. Nós estaremos ali na Kingdom Church em Niterói, hoje dia de Santa Ceia. E à noite estaremos aqui na Kingdom Church em Maricá, na Santa Ceia do Senhor, cultuando ao nosso Deus. Se você não tem um aprisco, venha nos fazer uma visita. Quem sabe Deus move o seu coração e confirma um lugar para que você possa se estabelecer, crescer na palavra e aprendendo a conhecer mais de Deus. Até o nosso próximo encontro. Shalom Adonai.